tem pessoa que tem dúvida, né? Ela pergunta o seguinte, a Isa, ela percebe que nem todas as pessoas que têm Parkinson perdem peso. Isso é natural de cada um para cada um. Mas por que isso ocorre? Uns engordam, outros viram palito. Por que Eu engordei. essa disparidade? Eu acho que essa é uma excelente pergunta da Isa. Ótima pergunta, que me perguntam com frequência até. Vai ser muito bom responder isso aqui. A maioria dos pacientes com doença de Parkinson são magros. Não sei se vocês percebem. Ixi, Cíntia, você tá nessa também. Vai lá. Mas eu perdi 10 quilos. Eu mais ou menos. A maioria dos pacientes são magros, primeiro ponto. Segundo ponto, muitos dos pacientes, depois de ter o diagnóstico, eles começam a perder peso. E aí são vários motivos que podem ocasionar isso. Cada paciente pode ter um ou mais motivos, né? E alguns não tem nenhum, até por isso que alguns não perdem peso. Mas a grande maioria perde sim, né? Às vezes perde, mas não é tão significativo. Outros perdem bastante peso e a gente às vezes precisa até investigar a causa. E quais são eles? Então, primeiro, falta de apetite. Por que acontece a falta de apetite quando o paciente tem o diagnóstico? Porque um dos vários motivos que eu vou falar agora. Um dos motivos é porque o paciente perde o sentido do olfato, e você perdendo o olfato, você também perde o seu paladar. O paladar está completamente interligado com o ar que está entrando na nossa narina. Então, eles trabalham juntos, digamos. Então, o paciente começa a sentir o gosto da alimentação diferente, começa a não sentir gosto. Tem pacientes que me relatam, tudo tem gosto de alumínio, tudo tem gosto estranho. E acaba deixando. Então, aquela comida que comia, aquela massa, aquela comida que ele tinha costume de comer, acaba que começa a ficar sem gosto, sem sal, sem interesse nenhum, e o paciente perde interesse e simplesmente para de comer, ou procura, às vezes, comer mais doce, né? Então, a gente vê que pacientes com Parkinson acabam comendo mais doce, porque realmente o doce seria, digamos, o último. É uma compulsão, né, doutora Maria? Pode ser por compulsão, mas também pode ser porque é o último gosto que se perde. Então, o paciente com o doce é a única coisa que ele realmente sente prazer e sente aquele sabor. Os outros ele não sente mais. Então, por isso, muitas vezes ele acaba procurando doce. Então, esse é um motivo que pode perder peso. O paciente não quer mais comer porque não sente vontade. Segundo, o paciente pode ter ansiedade e depressão. Na ansiedade, claro, ele pode acabar comendo mais. Mas pode ser que o paciente tenha depressão. E o paciente que tem depressão, a gente sabe, eles diminuem a comida, fica dormindo mais tempo, não tem vontade de fazer nada. Tem a apatia, então não tem intenção de comer. Então, tá lá na cozinha, não vou nem pegar, não tem nem vontade de se alimentar. Então realmente, a depressão é algo bem, bem interessante. E é muito comum, né, no Parkinson, isso, né? É muito comum isso. Muito comum. Então, como eu falei, as duas coisas são muito comuns. A apatia. Né? Apatia, depressão e a perda do olfato que acaba perdendo o paladar. Então, acho que são dois fatores que a grande maioria pode ter, os dois ao mesmo tempo. Então, já não fala. Depois, a gente tem outros motivos, como, por exemplo, discinesias. Então, aquele paciente que tem muito, a Isa, por exemplo, tem muita discinesia, muitos movimentos involuntários, você está tendo um gasto energético muito maior, né? Então, aquele paciente que se mexe, ou mesmo o paciente tem tremor que não está muito bem controlado. O paciente eu, no meu caso aqui agora, estou tendo só na minha mão aqui, ó. Com pouco tremor, mas isso aqui é de emoção. De emoção. Então, mas mesmo esse tremorzinho de emoção já gera um gasto energético maior que uma pessoa que está sem emoção. Entende? Então, mais pequeno que for, né, imagine aquele tremor, né, vigoroso. O paciente às vezes tem discinesia, fica suando. Então, realmente, você percebe que se o paciente tem maior gasto energético, vai perder peso. Então, o paciente também pode ter esse sintoma e mais os outros. E depois... A Cíntia passou o dela para mim hoje, viu, Cíntia? Você me contaminou. Cíntia tá tranquilona, hoje tá de boa. E um outro motivo interessante é o paciente que a maioria dos pacientes com Parkinson tem esses problemas gastrointestinais, é o paciente que tem problemas gastrointestinais. Então, a gente sabe que o intestino funciona mais lento,
Então, ele funciona mais lento, ele absorve menos nutrientes, com isso o paciente também, às vezes, não consegue engordar, e o paciente também pode ter mais salivação, né, uma hipersalivação, pode ter dificuldades de deglutição, e o paciente tem dificuldade de deglutição, o paciente que engasga com frequência, pode ter medo de comer. Então, isso é muito frequente, ele tem medo de comer para não engasgar. Então, o paciente às vezes acaba não comendo, porque ele tem medo, muitas vezes acaba trocando pedaço de comida por pedacinhos muito pequenininhos, ou ele troca, por exemplo, ou ele troca, por exemplo, comida de verdade por uma comida mais pastosa, por uma comida mais líquida. Então, isso também vai fazer com que reduza os nutrientes. Então, vocês vejam que são vários fatores que levam o paciente com a doença de Parkinson a, muitas vezes, perder peso real. E aí, a importância disso é vocês relatarem para os seus médicos, porque cada um desses fatores, eles vão ter um tratamento específico e diferente, né? Cada um é cada um. Não, e é importante tratar isso, porque com a perda de massa muscular e perda de peso, você perde a força, você perde a massa muscular que te protege. Se você tiver uma queda, você pode ter mais fratura, você perde a energia, né? Então é super importante conversar com o médico, talvez passar com uma nutricionista e tentar, de alguma maneira, você repor esses nutrientes, ou vários alimentos por dia, ou tratar a depressão, ou realmente, ali, né, que comentaram aqui, acho que a Nadine falou, meu marido tem, não quer comer nada, você conversar com nutricionistas, inclusive, a gente recomenda fazer comida com bastante tempero, né, tipo comida mexicana, comida indiana mesmo, assim, é muito tempero. Exatamente, comida baiana, né, tudo aquilo cheio de tempero, que aí quando você aumenta orégano, curry, cúrcuma, alho, cebola, quando você realmente faz uma comida com bastante tempero, tende a ter mais apetite, tende mais o paciente começar a ter prazer de novo em comer. Mas tem que trabalhar isso, né? Então o problema são os esposos. Ah, mas não quero cozinhar assim, eu cozinho sem sal, eu cozinho assim. Então inovar, né? Inovar na alimentação, inovar na gastronomia. Exatamente. E se for por muitas cinesias, tentar conversar com o médico para otimizar o tratamento, para diminuir as cinesias, ou seja, todos esses fatores têm que ser avaliados individualmente.